Fiquei indo e voltando sobre se deveria compartilhar isso, mas acho que preciso colocar em algum lugar. Isso aconteceu quando eu estava no segundo ano da faculdade, em uma universidade do Nordeste dos EUA. Não vou dizer qual. Faço parte da capa. Sou estudante de letras e sempre levei meus estudos muito a sério, porque pretendo cursar direito depois de me formar. Esse contexto é importante para o que vou contar. No semestre passado, me matriculei em uma disciplina avançada sobre o romantismo inglês. A turma era pequena, talvez umas 25 pessoas, a maioria alunos do terceiro e quarto ano. Havia um professor responsável pelas aulas, mas grande parte do ensino acontecia nas discussões conduzidas pelo monitor. O nome dele era Roar. Sim, esse era mesmo o nome dele. Até hoje não sei se era o primeiro ou o sobrenome, mas era assim que todos o chamavam. Ele devia ter uns 20 e poucos anos. Era meio desengonçado e passava aquela vibe de toco numa banda, mas não numa banda boa. Era meio estranho. A disciplina em si era ok. Muito foco em leitura detalhada, muita conversa sobre natureza, memória e todo aquele papo romântico, mas a participação era péssima. A maioria das pessoas ficava em silêncio, esperando o Roar quebrar o clima, o que claramente o deixava desconfortável. Isso virava um problema, porque ele começava a chamar alunos aleatoriamente e a pressioná-los quando ficava óbvio que não sabiam do que se tratava. Tinha um cara, no entanto, que sempre mantinha a aula viva. O nome dele era Luke. Ele era alto, tinha cabelo castanho, e a única outra coisa que eu sabia sobre ele era que fazia parte de uma das fraternidades mais bem vistas do campus. Ele tinha um talento especial para fazer piadas na hora certa. Não para chamar atenção, mas para aliviar o clima quando ficava constrangedor. E ele realmente fazia as leituras, o que era raro. Quando falava, dava para perceber que ele entendia do assunto. Então, o humor parecia merecido. Ele não tentava ser o palhaço da turma. Ele simplesmente tinha presença. Lembro de pensar que ele era inteligente, mas meio bobo. Como eu precisava participar para manter minha média, acabei sendo uma das poucas pessoas que falavam com frequência. Normalmente éramos eu, Luke e mais 2 ou 3 sustentando as discussões enquanto o resto da turma desligava. Roar parecia gostar disso. Ele assentia quando eu falava algo e, às vezes, desenvolvia meus comentários de um jeito que me fazia sentir validada. No meu primeiro trabalho, lembro disso claramente, escrevi sobre a ambiguidade em Teen Abbey, do Wordsworth. Não era nada revolucionário, mas eu fiquei orgulhosa. Quando recebi a correção, Roar tinha escrito comentários longos e detalhados nas margens, não só corrigindo, mas concordando com minhas ideias. Depois disso, comecei a perceber uma mudança. Roar passou a prestar mais atenção em mim durante as aulas. Me chamava com mais frequência, fazia perguntas adicionais, mantinha contato visual por tempo demais. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça. Monitores acabam se afeiçoando a certos alunos. Isso não é tão incomum. Mas então ele começou a fazer perguntas que já não pareciam tão acadêmicas. Mesmo assim, tentei ignorar. Eu tinha outras coisas acontecendo. Nessa mesma época, comecei a encontrar o Luke cada vez mais fora da sala de aula. Minha sororidade e a fraternidade dele tinham muitos eventos em comum. Acho a vida grega meio idiota, mas nós dois fazíamos parte do que seria considerado as casas principais da faculdade. Então sempre estávamos nos mesmos eventos, festas e encontros. Luke estava sempre lá. Naturalmente, começamos a conversar mais e eu passei a gostar dele. Depois de algumas semanas, ele me chamou para jantar e eu aceitei. Saímos umas 3 vezes antes de as coisas avançarem. Ele era carinhoso, atencioso, tudo o que se espera. Começamos a dormir juntos e tudo parecia normal. Eu não estava apaixonada, mas gostava dele. Era algo simples, sem drama, fácil de manter.
Uma tarde depois da aula, eu estava indo para o carro quando vi Luke atrás do prédio, fumando um cigarro com o Roar. Eles conversavam como se já se conhecessem, o que achei estranho. Eu nem sabia que Luke fumava. Quando perguntei depois, ele riu e disse que estava só tentando agradar o Roar para não precisar se esforçar tanto no fim do semestre. Eu disse que isso era meio patético, e ele respondeu rindo que preferia ser patético a tirar nota ruim. Algumas semanas depois, voltei para o quarto e vi o celular dele ao lado da cama, com um vídeo do YouTube tocando. Eu sei que não devia ter olhado, mas a curiosidade falou mais alto. Dá para me culpar? Sou uma universitária em uma sororidade. Os tipos de caras ao meu redor fariam qualquer pessoa desenvolver problemas de confiança. Então mexi no celular dele. Não sei exatamente o que eu esperava encontrar, mas definitivamente não esperava ver uma coleção enorme de fotos minhas. Muitas delas. Algumas eram inocentes. Eu estudando, andando pelo campus, vivendo meu dia. Outras... Bom, você pode imaginar. Algumas eu tinha enviado, mas várias eu não lembrava de jamais ter tirado. Eu não fiquei com raiva, mas assustada. Se ele tivesse pedido, provavelmente eu não teria me importado com a maioria delas. Não o acordei naquela noite. Voltei a dormir sem saber direito o que sentir. Guardei tudo para mim, em parte por vergonha, em parte porque não queria que ele soubesse que eu tinha bisbilhotado o celular dele. Uma semana depois, quando ele dormiu novamente, resolvi tentar adivinhar a senha. Não foi difícil. Era só a data de aniversário dele ao contrário. Dessa vez fui mais fundo, e é aqui que tudo piora rapidamente. Olhei mensagens, fotos apagadas, tudo, e encontrei algo horrível. Ele vinha enviando fotos minhas. Aquelas fotos para um número sem contato salvo, regularmente, há semanas. Basicamente desde que começamos a nos ver. Era nojento e provavelmente ilegal. Eu tremia. Tirei fotos de tudo e comecei a chorar. Não consegui me controlar. Acordei ele aos gritos, exigindo saber de quem era aquele número. Ele inventou uma história absurda, dizendo que era um celular reserva, que gostava de manter cópias de tudo. Eu soube na hora que era mentira e fui embora antes que ele tentasse me convencer a ficar. Eu estava destruída, um caos emocional completo, me sentindo suja. Não quero entrar nos detalhes do que aconteceu depois. Foi, sem dúvida, a pior semana da minha vida. A última coisa que preciso é reviver esse trauma se alguém descobrir quem eu sou, então estou mantendo alguns detalhes vagos. O número desconhecido pertencia ao Roar, meu monitor. A polícia foi envolvida e Luke confessou rapidamente quando começou a ser pressionado. Ele admitiu que o Roar pagava centenas de dólares em troca das fotos. Isso vinha acontecendo desde o começo do semestre, talvez antes. Não sei todos os detalhes e, sinceramente, nem quero saber. Luke foi expulso da universidade e Roar foi demitido. Tenho quase certeza de que houve prisão envolvida também. Mesmo assim, lembro de pensar que nenhuma punição parecia suficiente para me fazer sentir compensada. Isso aconteceu há mais de 1 ano e meio. Agora estou no último ano da faculdade, quase me formando. Isso me traz um certo alívio. Lidei com tudo do meu jeito e achei que tinha deixado isso para trás. Mas algumas semanas atrás comecei a notar algo estranho. Um sedã prateado tem ficado estacionado perto da minha sororidade tarde da noite. Não todas as noites, mas com frequência suficiente para chamar atenção. Nunca vi ninguém entrar ou sair. Não sei se é um deles. Provavelmente estou paranoica, mas isso está me assustando muito. E, sinceramente, nem sei como eles saberiam que eu moro aqui agora. Me mudei para essa casa bem depois de tudo o que aconteceu com o Luke. Enfim, se algo mais acontecer, eu atualizo. Isso aconteceu há mais ou menos 2 semanas. Ainda não superei completamente,
mas preciso colocar isso para fora, porque guardar tudo para mim está me deixando maluco. Meu nome é Mike, mas todo mundo me chama de Mike. Tenho 22 anos e ainda moro com meus pais no norte da Califórnia. E antes que você pergunte, não é a Califórnia que você está imaginando. Sempre tenho que explicar isso. Nem todo lugar do estado tem praia e palmeira. Onde eu moro neva bastante. É literalmente no meio do nada, cercado por floresta. O vizinho mais próximo fica a uns 10 minutos de carro. Esquio desde pequeno, então o frio nunca foi um grande problema para mim. Na verdade, até prefiro. Mas isso não é o mais importante aqui. O que importa é que, 2 fins de semana atrás, meus pais viajaram para fora do país para um casamento. Uma amiga da minha mãe ia se casar em Portugal. Eu não fui convidado, mas sinceramente não me importei. Um fim de semana, sozinho em casa, parecia até uma boa ideia. Nossa casa não tem nada de especial. 3 quartos, térrea, bem simples. O quarto dos meus pais fica em uma ponta do corredor, o meu na outra, e no meio tem um quarto de hóspedes que a gente quase sempre usa como depósito. A sala e a cozinha ficam no centro da casa, e a porta da frente dá direto para a sala. Estou explicando isso porque vai ser importante depois. A primeira noite sozinho foi tranquila. Fui dormir por volta das 2 da manhã e apaguei rápido. A segunda noite foi quando tudo deu errado. Fui para a cama mais ou menos no mesmo horário, talvez um pouco mais cedo. Lembro que estava mais cansado do que o normal, então dormi quase imediatamente. Não sei que horas eram quando acordei, mas ainda era madrugada. Isso não é comum para mim. Eu sabia que alguma coisa tinha me acordado, porque durmo sempre com o celular em modo avião. Então não foi uma notificação. O problema é que eu não fazia ideia do que tinha sido. Olhei em volta, mas estava completamente escuro. Conforme meus olhos foram se acostumando com a escuridão, percebi algo estranho. A porta do meu guarda-roupa estava totalmente aberta. Eu sempre deixo essa porta fechada. Sempre. É uma daquelas portas de correr que não ficam fechadas sozinhas. Então faço questão de fechar todas as noites antes de dormir. Pode parecer bobo, mas desde criança tenho pavor de portas de armário abertas. O ponto é, eu não deixei aquilo aberto. Tenho certeza disso. Comecei a entrar em pânico. Minha cabeça tentava me convencer de que eu ainda estava sonhando, mas eu sabia que não estava. Eu estava completamente acordado. Meu coração começou a disparar e uma sensação horrível tomou conta de mim, como se algo estivesse muito errado. Sem pensar, estendi a mão até a mesa de cabeceira, peguei o celular e liguei a lanterna. Eu gritei no mesmo instante. Literalmente gritei. Havia 2 figuras paradas ao lado da minha cama, simplesmente ali, me observando. Antes que eu conseguisse enxergar qualquer detalhe, elas se espalharam em direções opostas, como se estivessem tentando fugir do feixe de luz. A velocidade com que se moveram foi assustadora, quase como se soubessem que eu ia acender a lanterna. Comecei a balançar o celular tentando manter a luz nelas, mas elas eram rápidas demais. Ouvi algo cair no chão, mas não consegui processar aquilo no momento. Só comecei a gritar. Nem sei o que eu estava gritando. Acho que era puro pânico. As 2 figuras correram em direção à porta do meu quarto. Ouvi os passos ecoando pelo corredor e, sem pensar, fui atrás delas. Quando finalmente saí da cama e cheguei ao corredor, ouvi a porta da frente bater. Corri até a sala, mas elas já tinham sumido. Fiquei parado ali por um tempo que nem sei medir. Minhas mãos tremiam e eu só tentava recuperar o fôlego. Assim que consegui me acalmar um pouco, voltei correndo para o quarto, tranquei a porta e liguei para o 911. Enquanto esperava a polícia, trancado no quarto, acendi a luz novamente. Foi então que olhei para o chão, ao lado da cama, e vi o que tinha caído durante a confusão. Era uma faca da cozinha da minha mãe. Quase vomitei. Não estou exagerando.
Aquelas pessoas estavam paradas ao meu lado, com uma faca, enquanto eu dormia. Se eu não tivesse acordado naquele momento, nem gosto de pensar no que poderia ter acontecido. Provavelmente eu nem teria acordado. A polícia chegou cerca de 20 minutos depois. Revistaram toda a propriedade, mas não encontraram sinal de ninguém. Eles pegaram meu depoimento, fizeram várias perguntas e, no fim, um dos policiais disse que eu provavelmente tinha esquecido de trancar a porta da frente. Eu disse que lembrava de ter trancado, mas ele só deu de ombros e falou que essa era a única explicação, já que não havia sinais de arrombamento e todas as outras portas e janelas da casa estavam trancadas. A única que poderia estar destrancada era a porta da frente. Eu aceitei aquilo no momento e vi a polícia ir embora. Mas no fundo eu sabia que tinha trancado a porta. Pulando toda a parte chata dos meus pais, voltando no dia seguinte e me dando bronca novamente por supostamente esquecer de trancar a casa. Não vale a pena entrar nisso. Já se passaram 2 semanas e eu ainda não tenho uma explicação. Independente da porta estar trancada ou não, por que diabos alguém estaria dentro do meu quarto com uma faca? Se fosse roubo, era só pegar as coisas e ir embora. Eu nem teria percebido. No começo, pensei que quem entrou na minha casa sabia que meus pais estavam fora do país. Mas agora estou começando a duvidar disso, porque é difícil acreditar que ladrões comuns fariam todo esse esforço apenas para matar alguém. Meu nome é Natasha. Isso começou a acontecer há cerca de 3 meses, logo depois que terminei com meu ex, o Tibete. Tenho 23 anos e tinha acabado de me mudar para meu primeiro apartamento sozinha, depois de morar com colegas desde a faculdade. Não era nada demais. Um apartamento de 1 quarto em um condomínio de tamanho médio em Columbus, Ohio. Trabalho de forma remota, então passo muito tempo em casa. Esse foi um dos motivos pelos quais quis morar sozinha. Eu já estava cansada de tentar participar de reuniões enquanto meus antigos colegas faziam barulho na cozinha ou em outros cômodos. O apartamento ficava no 2º andar, voltado para os fundos do condomínio, o que significava que a vista era basicamente o estacionamento e algumas árvores. Não era bonito, mas isso não me incomodava. Eu tinha meu próprio espaço, minha própria rotina e, pela primeira vez na vida adulta, privacidade de verdade. Nas primeiras semanas tudo correu bem. Eu quase não interagia com ninguém do prédio, além de um aceno de cabeça aqui e ali. Havia uma senhora mais velha no térreo que parecia estar sempre checando a caixa de correio quando eu passava. E um casal do outro lado do corredor que eu às vezes ouvia discutindo através das paredes. Esse era basicamente todo o meu convívio social ali. Algumas semanas depois, comecei a reparar em um homem. A primeira vez foi cerca de 3 semanas após minha mudança. Eu estava voltando da academia por volta das 8 da noite e, ao subir as escadas para o meu andar, cruzei com alguém descendo. Era um homem branco comum, provavelmente no fim dos 30 ou início dos 40 anos. Corpo mediano, usando um moletom cinza. Não havia nada de particularmente marcante nele. Tivemos aquele momento estranho em que os dois tentam passar pelo mesmo lado, até que ele apenas se espremeu e passou sem dizer nada. Não dei muita importância. A segunda vez foi alguns dias depois. Eu estava no estacionamento pegando algo no carro quando o vi parado perto das lixeiras. Ele não parecia estar fazendo nada, apenas ali. Quando olhei na direção dele, ele se virou e contornou o prédio. Sozinho, isso também não parecia tão estranho, então ignorei. A terceira vez foi quando comecei a me sentir desconfortável. Eu estava trabalhando na minha mesa, que fica de frente para a janela com vista para o estacionamento. Era meio da tarde e, durante uma ligação, olhei para fora por acaso. Havia um carro azul escuro estacionado que eu não reconhecia,
com alguém sentado no banco do motorista. Não consegui ver o rosto, mas dava a impressão de que a pessoa estava olhando para o prédio, talvez até para o meu andar, possivelmente para a minha janela. Observei por alguns segundos e voltei para a ligação. Quando olhei novamente, uns 10 minutos depois, o carro já não estava mais lá. Aquilo ficou na minha cabeça. Depois disso, passei a prestar mais atenção. E quanto mais eu observava, mais eu o via. O homem aparecia com frequência no estacionamento. Não todos os dias, mas o suficiente para parecer um padrão. Às vezes estava caminhando pelo local, outras vezes sentado naquele mesmo carro azul, que percebi depois ser dele. Uma vez o vi parado perto das escadas do meu prédio, olhando para o celular. Ele nunca me encarava diretamente, ou pelo menos nunca o peguei fazendo isso. Mesmo assim, comecei a ter a sensação de que ele sempre se posicionava de forma que pudesse ver o meu apartamento. Tentei me convencer de que era paranoia. O condomínio não era grande. Se alguém morasse ali e tivesse horários parecidos com os meus, seria normal nos cruzarmos com frequência. E, tecnicamente, eu nunca o peguei fazendo nada de errado. Ele não me seguia abertamente nem tentava falar comigo. Ele apenas estava por perto. Até que aconteceu algo que não consegui explicar. Tenho uma rotina bem fixa. Vou sempre à mesma academia, nos mesmos horários, e geralmente paro em um Chipotle no caminho de volta 2 vezes por semana. Fica a uns 15 minutos do meu apartamento, em uma parte totalmente diferente da cidade. Uma noite, eu estava sentada sozinha no Chipotle, comendo e mexendo no celular quando levantei o olhar. Lá estava ele, o mesmo homem com o mesmo moletom cinza da primeira vez que o vi. Meu estômago revirou. Não é exagero, senti um mal-estar físico imediato, porque não havia motivo algum para ele estar ali. A academia fica em outra direção e esse Chipotle não fica perto de nada relevante. Não é um lugar por onde você passa por acaso. Você vai até lá de propósito. Tentei racionalizar. Afinal, Chipotle é popular e ele estava comendo. Mas percebi que ele me observava. Não de forma óbvia. Ele olhava para a comida, depois levantava os olhos, depois olhava de novo para baixo. Mas eu sentia. Quando me levantei para ir embora, juro que vi ele começar a juntar as coisas também. Fui até o carro rapidamente. Não cheguei a correr, mas andei depressa. Entrei, tranquei as portas e fiquei sentada ali por alguns segundos. Quando olhei para dentro do restaurante, não consegui vê-lo pelas janelas. Não sei se ele saiu ou não, mas não quis esperar para descobrir. No caminho de volta para casa, fiquei checando os retrovisores. Não vi ninguém me seguindo, mas fiz um trajeto estranho só por segurança. Provavelmente foi exagero, especialmente porque ele já sabia onde eu morava, mas eu não estava pensando com clareza. Quando cheguei ao apartamento, fiquei sentada no escuro por quase 1 hora, observando o estacionamento pela janela. Não vi nem ele, nem o carro azul. Acabei me convencendo de que tinha exagerado e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei e olhei para fora, como vinha fazendo todos os dias desde que isso começou. O carro estava lá e havia alguém sentado dentro dele. Não pensei 2 vezes. Liguei para a polícia. Me senti ridícula fazendo isso. O que eu ia dizer? Tem um cara que eu vejo com frequência e isso está me deixando desconfortável. Mesmo parecendo bobo, liguei e expliquei a situação. O policial foi educado, mas ficou claro que achava que eu estava exagerando. Disse que poderia enviar uma viatura para verificar o estacionamento, mas que, se a pessoa não estivesse cometendo nada ilegal, não havia muito o que fazer. Ele sugeriu que eu anotasse datas e horários, tirasse fotos se fosse possível e ligasse novamente se algo piorasse. Quando a viatura chegou, cerca de 45 minutos depois, o carro já não estava mais lá. O policial deu uma volta pelo condomínio, bateu em algumas portas e me disse exatamente o que eu esperava ouvir. Nada suspeito, nenhuma reclamação de outros moradores.
Ele me deu um cartão e disse para ligar se algo mais acontecesse. Por cerca de uma semana, nada aconteceu. Comecei a relaxar um pouco. Pensei que talvez a visita da polícia tivesse assustado aquele cara. Ou talvez tudo estivesse mesmo na minha cabeça. Mas então veio o bilhete. Ele foi colocado por baixo da minha porta durante a madrugada. Encontrei pela manhã. Era um bilhete escrito à mão que dizia: "Você deveria fechar as persianas à noite." Fiquei apavorada. Lembro de deixar o papel cair de susto antes de me abaixar para pegá-lo de novo. Minhas mãos tremiam e aquela sensação horrível de perigo e impotência tomou conta de mim. 2 semanas depois, me mudei. Nem esperei o contrato acabar. Paguei a multa e fui embora. Voltei a morar com meus pais, achando que isso encerraria tudo. Mas se tivesse acabado ali, eu provavelmente não estaria escrevendo isso. Cerca de 1 mês depois de voltar para a casa deles, eu estava dirigindo de volta da academia, outra academia perto da casa dos meus pais, quando vi o carro. Um sedã azul escuro estacionado em uma rua aleatória, a uns 2 quarteirões do bairro deles. Reconheci imediatamente. Tive certeza absoluta de que era o mesmo carro. Dirigi o resto do caminho tentando não entrar em pânico. Não vi ninguém me seguindo, mas isso quase tornou tudo pior, porque se fosse ele, e tenho quase certeza de que era, então ele provavelmente já sabia para onde eu estava indo. Contei tudo aos meus pais assim que cheguei em casa. Meu pai disse que ficaria atento, e minha mãe começou a checar todas as trancas com mais cuidado. Desde então, eles observam a rua com mais atenção, e meu pai até comentou sobre instalar uma câmera na varanda. Já se passaram cerca de 2 semanas e não vi mais aquele carro. Parte de mim quer acreditar que foi apenas coincidência, que era um carro parecido e que eu estou ficando paranoica. Mas eu sei o que vi. Não faço ideia de como ele me encontrou. E não quero nem pensar na possibilidade de que eu tenha um perseguidor dedicado, acompanhando cada passo da minha vida. Sinceramente, tenho medo de qualquer coisa que envolva sair de casa. Estou pensando em procurar a polícia novamente, mas nem sei o que poderia dizer a eles agora. Espero de verdade que essa história não precise de atualizações.